Dado isso, a gente pode falar um acontecimento. Se eu percorrer um certo espaço e eu percorro sempre esse espaço em um certo tempo, porque cada vez o tempo está correndo, está ligado com essa sucessão de eventos, mas caso eu percorra um espaço ali durante esses eventos, esse espaço que eu percorro ao longo do tempo, eu vou dar um nome disso, uma nova grandeza física, que vai chamar-se velocidade. Então, velocidade é o tanto de espaço que eu percorro no tempo. Para a gente não falar espaço, a gente tem uma grandeza melhor chamada para isso, a gente vai chamar de distância. Ao tanto que eu percorri, distância, de espaço, ao longo do tempo. Só que eu posso pensar que o espaço aqui, que eu percorro, ele pode vir com duas interpretações. É o tanto que eu percorri de espaço, ou então é o tanto que eu tenho ali de noção de vetorialmente o que aconteceu. Lembra que me importa apenas a posição inicial e a posição final. Onde que eu comecei e onde que eu terminei. Ou então me importa o tanto de espaço que eu percorri. Dadas essas duas situações, a gente divide aqui em dois grandes grupos de importância para a física, mais filosófica e tudo mais. Nós temos grandezas escalares e grandezas vetoriais, ou seja, eu posso pensar que o que realmente está me importando é o que acontece na vida real, que é o tanto de espaço que está percorrendo ali, que de informação para mim eu só dependo do número, eu só dependo da distância que eu percorri. 1 km, 2 metros, 50 metros, 20 centímetros, é o tanto que o espaço que eu percorri. Agora, se eu estou dependendo de saber de onde que eu comecei e onde que eu terminei, da minha posição inicial e posição final, eu estou se tratando ali de um vetor. Vetor é um recurso que a física usa para descrever a natureza. O recurso de um vetor, ele dá uma informação para a gente. Aliás, ele dá 3 informações de graça para a gente. Ao ver esse vetor aqui, você consegue me dizer que ele tem uma direção, ele tem um sentido, ele tem uma diagonal, porque ele diferencia, por exemplo, desse vetor aqui. Então, vamos supor que uma pessoa estava seguindo um caminho de acordo com esse vetor. Você sabe que ela vai chegar lá em cima. Uma pessoa está seguindo um caminho de acordo com esse vetor. Você sabe que ela vai chegar aqui para a direita. Vão chegar em lugares totalmente distintos. Então, só de olhar para os vetores aqui, olhar para esse recurso, para essa maquinazinha, essa maquinaria que a gente inventou, você consegue tirar muita informação sem eu precisar ter um português. Sem eu precisar te falar que, vamos supor, eu tivesse uma referência assim, olha. A, B, C. Vamos supor que todos saíram aqui do mesmo lugar, da mesma origem. Duas pessoas saíram da cidade A. Uma se dirigiu para a cidade B, aí você olha no mapa para onde está a cidade B, e a outra se dirigiu para a cidade C. Então, ao ter esse vetor, você não precisa ter esse português todo englobado. Você não precisa falar que B está bem acima de C e que se encontra perto de mais alguém. Você não precisa falar que C está bem à direita de A. Ao ter as setinhas, ao ter esses vetores, eu já estou te dando essas informações de graça. Então, esse vetor, por exemplo, de AC aqui, esse vetor já me fala que você seguiu uma direção. E temos que lembrar que vetor mexe com direção e direção está ligado com duas coisas, três coisas na verdade. Pode ser na horizontal, pode ser vertical ou pode ser diagonal. Então, quando eu te pergunto qual que é a direção que eu segui, a direção que eu segui foi na horizontal. Horizontal, de horizonte, algo assim, deitado. Então, esse vetor seguiu na direção horizontal. Ele seguiu um certo sentido. Ele foi da esquerda para a direita, foi de A para C. Então, o sentido está ligado para onde você está indo. De onde você vem e para onde você vai. É o sentido que você está seguindo. E, por último, ele me indica a intensidade com que eu fui. Então, vamos supor que aqui fosse um vetor de velocidade. Deixa eu diminuir. Eu fui de A até C. Aliás, vamos mexer aqui com deslocamento, né? Eu fui de A até C e o tamanho de A até C é dado por o tamanho desse vetor. Então, tem aqui a intensidade, ou módulo que a gente chama. Significa que, numericamente, ele está me falando qual que é o tamanho ou qual que é a distância que eu percorro de A até C. O vetor de deslocamento, que eu posso chamar aqui de S. Delta S, delta S. Ou seja, são só anotações, formas de se escrever. Agora, esse vetor AB aqui, por exemplo, me indica para onde que eu estou indo também. Estou indo para a cidade B aqui e eu peguei aqui uma direção horizontal, uma direção diagonal, porque eu estou aqui torto, porque ou poderia ser horizontal, esse aqui seria o vertical, seria para cima, reto, vertical, né? Então aqui eu peguei uma direção diagonal e estou no sentido de A para B, saí daqui, fui para lá, nesse sentido, e a intensidade dele. Então vamos extrapolar aqui, ó, para baixo, só para dar uma referência. Em que o vetor de deslocamento aqui de A até B foi menor que o deslocamento de A até C. Então significa que é um tamanho menor. Então os vetores, grandezas vetoriais, são esses recursos que os físicos criaram para descrever coisas da natureza. Então a gente pode ter dois tipos de velocidades. Temos a velocidade escalar, que só me importa a intensidade, que só me importa o número que está sendo registrado.
que é como se estivesse lá no velocímetro, tá me falando, ó, 60 km por hora. É só isso que está me importando, só esse número. Ou eu posso ter uma velocidade vetorial, que está me dizendo assim, olha, você tinha 60 por hora, mas você estava saindo de BH e indo para Contagem, você estava pegando tal estrada, você estava em tal direção, em tal sentido, por exemplo. Então a velocidade vetorial me fala mais informações, ela dá uma descrição completa do que está acontecendo. A velocidade escalar me fala realmente a numeração, o que está acontecendo ali. Então velocidades podem ser representadas assim, mas a premissa, a ideia é a mesma, é o tanto de espaço que eu percorro no tempo. Todas as velocidades, independente seja, precisam estar no sistema internacional. A gente gosta de pegar a distância em metros e o tempo em segundos. Então é dado por metros por segundo. Só que não é a única representação. Podemos colocar metros por minuto, metros por hora, quilômetros por segundo. Posso colocar do jeito que eu quiser. Mas no sistema internacional, de forma mais padronizada, é sempre bom dar preferência para metros por segundo. A gente sabe que no dia a dia, quando a gente está mexendo com coisas de altas velocidades, tipo carro, ônibus, avião, metros por segundo é uma representação tanto quanto ruim, porque dá números grandes. Então, por exemplo, a gente tem um carro ali que ele percorre 30 metros por segundo, em média, pode ser mais. Um avião que percorre já talvez 100, algo do tipo. Então, os números começam a ficar grandes. A gente gosta talvez de representar isso em quilômetros. Então, quilômetros por hora vai ser algo interessante para a gente, quilômetros por hora. Porque a gente está percorrendo distâncias muito grandes, só que a gente leva um tempo para isso. Para quilômetros por hora transformar para metros por segundo, a gente tem um recursozinho. A gente tem a transformação, a gente vê matematicamente como funciona, mas como é revisão, de quilômetros para segundo a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora a gente multiplica por 3,6. Então aqui já existe alguns já manjados, só para a gente sacar. Então, por exemplo, se eu estou ali com uma velocidade de 10 metros por segundo, de 20 metros por segundo e de 30 metros por segundo, as velocidades já são um pouco manjadas. Se eu quero transformar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6 cada um. Então a gente tem aqui umas velocidades do tipo 36 por hora, 72 por hora e aqui 108 por hora. Na verdade, na maioria dos exercícios a gente está em quilômetros por hora e quer voltar para metros por segundo. Então a gente vem e divide. Mas há essa relaçãozinha, porque esses números são bonitinhos de mexer. Então o exercício vai te falar assim, ó, estou a 36 por hora, estou a 10 metros por segundo, na verdade. Estou a 72 por hora, então é 20. Estou a 108 por hora, então estou a 30. Então o exercício vai te mandar para lá. Então o que importa é que velocidade é o tanto de espaço que você percorre no tempo. Isso para qualquer tipo de velocidade. Pode ser escalar ou vetorial. Mas a gente consegue classificar a velocidade de duas formas ainda. Você pode estar percorrendo sempre o mesmo espaço ao longo sempre do mesmo tempo. Então você tem uma velocidade constante, ela não muda. Você percorre 100 metros em 10 segundos. Os próximos 100 metros foram em 10 segundos. Os próximos 200 metros foram em 20 segundos. Você manteve essa razão, percorreu o mesmo espaço ao longo do tempo. Então sua velocidade está se mantendo a mesma. Essa razão está sempre sendo a mesma. Então você tem uma velocidade constante, que a gente chama. Ou então você pode estar alterando sua velocidade. Eu percorri aqui 10 metros em 1 segundo. Agora eu percorri 10 metros em 2 segundos. Então sua velocidade diminuiu. E os próximos 20 metros eu percorri em 60 segundos. Então aí você diminuiu mais ainda a sua velocidade. Então sua velocidade está variando. Então é velocidade variável. Mas vamos com calma.